A questão é que a gente fica se perguntando como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria a autoestima. Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? E aí isso é muito compatível com a autoestima. Por exemplo, se eu tivesse que perguntar para você, quais são os teus melhores valores? Porque a autoestima, ela precisa, mais do que ter um valor fictício, ela precisa ter um valor individual. Então é uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua. Porque na autoestima, auto é da própria pessoa. Isso. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. A pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidade, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso. Porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, né? Para a gente começar a fazer esse valuation da gente, do que a gente tem. Uma coisa que é muito importante para uma autoestima é a essência da pessoa. É assim, o que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência de sentimento e o que a pessoa tem como talentos essenciais. Por exemplo, uma criança nasce, é muito normal que ela já tenha talentos. Tem crianças que nascem com muita facilidade de tocar instrumentos, tem crianças que nascem com muita facilidade de desenhar. E eu noto que muitas vezes os pais bloqueiam isso. Porque aí tem uma moda que a criança nasce, se for hoje, o menino faz futebol, faz luta, a menina faz balé. Então você acaba matando talentos que se manifestavam antes de qualquer coisa. Porque tem sempre os esportes da modinha. Mas o talento não é uma moda. Aquilo não passa, aquilo é uma essência que tem com a pessoa. Então, a gente tem que ver partir do princípio que não existe um cérebro perfeito, não existe uma pessoa que vai ser boa em tudo. Mas a gente identificando desde muito cedo o que a gente faz de uma maneira, o dom, né? Faz um pouquinho diferente das pessoas e tem um prazer e sabe que aquilo é bom. Tem muito a ver se a gente tem a sensibilidade de captar o que a pessoa tem de melhor, de captar seus talentos e não atrapalhar, deixar aquilo se desenvolver. Se não puder ajudar, não atrapalha. Em questão de talentos, de dons, eu sempre falo isso, nunca atrapalhe. Eu acho que se a gente não consegue conectar a pessoa a essa essência dela, a esse retorno a essa criança que não tinha noção de inadequação, que não tinha esse tipo de visão depreciativa, e a gente trazer essa criança para avisar esse adulto que, olha, eu sobrevivi, só falta agora ser feliz. Se a gente não resgata esses talentos essenciais, não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Eu sou bom, sou bom, sou bom, sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces. E todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, vem no DNA. Seja lá quem nos criou, o Criador nos fez com alguma função e algum talento para exercer essa função. Então, assim, seja onde for, a gente tem que deixar a essência da gente, o carimbo da gente. É isso que fica. É isso que fica. Porque, assim, a gente pode viver várias vidas numa mesma vida. Do momento que a gente para e fala assim, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? A gente tem várias possibilidades, a vida não é uma fatalidade. Tipo assim, escolhi uma profissão, escolhi um casamento, escolhi coisas que são eternas. Não são, porque nem nós somos. Então, assim, é bem comum que as pessoas façam esse processo de reavaliação quando elas se deparam com alguma coisa que deixe muito claro a sua finitude. Então, assim, em coisas trágicas, ou então quando as pessoas se deparam com alguma doença ou alguma coisa que elas falam assim, nossa, agora é sério, agora eu posso realmente não mais viver. E é nessa hora que as pessoas se fazem perguntas do tipo, eu vivi uma vida até agora que eu queria,
o que eu estou fazendo está dando sentido à minha vida, o que eu deixei de fazer que eu faria mais. Então, assim, é um momento de muita reflexão, né? Que a gente não pode estar esperando o tempo todo o momento ideal para ser feliz, o momento ideal para dizer eu te amo, o momento ideal que a gente vai realizar determinados sonhos. A vida não para, ela é aqui o tempo todo. Eu acho interessante que tem pessoas que falam assim, quando eu me deparo com uma situação ruim, eu queria parar o tempo, ou quero minha vida de volta. Ninguém nunca roubou sua vida está aqui o tempo todo. Então, assim, a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Eu costumo dizer que a gente tem que viver nossa vida como se a gente estivesse o tempo todo criando memórias, para num futuro eu poder falar assim, valeu a pena, eu olhar para trás e valeu a pena. E criar memórias passa por você levar um dia a dia, com carinho, com amor, com bom humor. A gente precisa fazer isso um hábito mais salutar. Não esperar uma situação de adoecimento ou trágico para que a gente possa rever nossos pontos de vista. Porque a gente pode fazer isso todo dia. A gente pode, inclusive, fazer isso um ato de meditação, quando eu levanto e falo, como é que está a minha vida, né? Como é que eu vou fazer minha vida hoje? Como é que eu vou ser feliz hoje? Independente de qualquer circunstância. Porque, assim, a gente sempre pode dar um jeito de ser feliz. E dar outro significado à vida. É a coisa da física quântica. Tem todas as possibilidades. Agora a gente tem que saber escolher qual é a melhor possibilidade. Frase do Nietzsche que é: o que não me mata, me fortalece. Me fortalece. Que é exatamente isso. Então, resiliência no comportamento humano é isso. É quando a gente faz do sofrimento um aprendizado, e esse aprendizado me faz melhor, me faz mais forte e me leva para frente na vida. Mas eu digo uma coisa, para ser resiliente tem que ter humildade. Porque a humildade tem que ter humildade, tem que ter fé e tem que ter esperança. A humildade é que dá pra gente aquela coisa assim, eu tô sofrendo, mas isso vai passar. É a fé, isso vai passar, eu vou transcender. Ou também, se eu não tiver que transcender, é essa história que eu tenho. Não faz você se revoltar, não faz você nada disso. Você aceita o que a vida te traz e você faz o melhor. Exatamente, você transforma limão em limonada e distribui essa limonada para todo mundo, porque não adianta só você tomar limonada. Pessoas resilientes são pessoas muito boas de você estar perto, porque elas te dão uma força. Sempre com sorriso, né? Estão sempre com sorriso, elas estão sempre tipo assim, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. E eu acredito mesmo nisso. E o dia que não tiver que ser, é porque acabou a nossa missão. Mas assim, a gente tem que viver com essa força. De que tem entre um dia e o outro tem uma noite que tudo pode acontecer, tudo pode melhorar e tudo vai ser como tem que ser e eu ainda assim serei melhor. Assim, honestidade tem muito a ver com sinceridade, né? Sinceridade é sem cera, sem máscara, né? E só uma pessoa sincera pode ser honesta, concorda? Então eu diria que a sinceridade tem mais a ver com você não mentir para você e para os outros. E a honestidade é agir com essa sinceridade, é a ação da sinceridade. Eu acho interessante porque, assim, tem muitas pessoas que falam assim, você está duvidando de mim. Em geral, essas pessoas que fazem esse alarde todo não são sinceras nem honestas, porque eu acho que as pessoas honestas, elas têm muito mais, não sei se elas são melhores, né, mas elas têm muito mais chance de ser feliz. Porque elas, falando o que elas querem, elas podem receber com mais facilidade aquilo que elas querem. Exatamente. Uma pessoa honesta, ela tende a atrair pessoas honestas ao lado dela. O grande questão é que a gente tem que saber ser honesto com educação. As pessoas sempre tiveram dificuldade de ser honestas, porque de alguma maneira as pessoas querem ser aprovadas. E existe uma mentira que é uma mentira social, que é aquilo que você faz para agradar, é uma coisa meio política, né? E eu acho que isso é até parte da educação. A gente é educado assim, olha, nem tudo se fala, você não fala aquilo que vai desagradar. E eu acho que a gente tinha que ter uma educação mais voltada à questão emocional. Não é nem tudo se fala. Você pode até falar tudo, depende da sua intimidade com a pessoa e depende da forma como você fala. Porque eu acho que assim, toda verdade pode ser dita, mas tem que ser dita com afetividade. Porque senão você fica aquelas pessoas, ou então tem aquelas pessoas que são sincericidas, né? Aquelas que resolvem falar tudo o que elas pensam, a verdade absoluta, mas quando elas estão com raiva. E aí é caótico, porque elas magoam as pessoas de uma maneira muito forte, e eu digo que as palavras às vezes magoam mais do que uma agressão física.
Então tem que ter muito cuidado. A gente tem que habituar a falar a verdade e falar a verdade de forma doce, né? De forma a contribuir para o crescimento do outro e para o nosso também. Porque se a gente fala a verdade, a gente também está entrando em contato com a nossa essência, a gente está sendo franco com a gente e a gente pode produzir um comportamento mais generoso para os outros e para a gente. Máscara. Sinceridade é sem cera, cera de máscara. Então, assim, eu acho que ser honesto é ser sincero nas ações, aquilo que eu falei. E eu acho que a gente só ganha. Porque tem gente que fala assim, para que eu vou ser honesto que todo mundo é desonesto? Ok. As pessoas têm que entender que